Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha agora sobre você, sobre o seu coração e sobre toda a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui reunidos mais um dia para buscarmos na palavra uma direção para a nossa vida. Eu tenho certeza que você que entrou aqui, você não fica apenas esperando a oração no final, mas você quer receber uma palavra de encorajamento, de consolo ou até mesmo exortação, para que você possa se firmar de uma vez por todas com Deus. Irmãos, essa mensagem de hoje aqui é tão forte, sabe por quê? Todos nós vamos passar por isso que eu vou te falar aqui agora. Nós vamos passar pelo menos uma vez na vida. É o teste da falta de reconhecimento. Você vai entender o que eu vou te explicar daqui a pouco, mas irmãos, todos nós seremos provados nessa área. Sabe aquele momento em que você olha para pessoas à sua volta, ou até mesmo na televisão, na internet, pessoas sendo aplaudidas, mesmo fazendo coisas que desagradam a Deus, mesmo fazendo coisas que não têm nenhuma relevância, são coisas assim desprezíveis e mesmo assim elas são aplaudidas pelo mundo. E você que está aí, orando comigo todo dia, meditando na palavra, buscando a Deus de todo o coração, procurando viver em santidade, não é assim? Você muitas vezes não tem nenhum reconhecimento. Foi isso que Deus mostrou aqui ao meu coração. Muitos de vocês passam totalmente despercebidos. E muitas pessoas ainda ficam pensando assim: nossa, será que se eu partisse hoje, alguém sentiria minha falta? Irmãos, o inimigo se aproveita exatamente desse momento. Você está passando por um teste de fidelidade com Deus. Deus, Ele quer ver o seu coração. Até que ponto você está disposto a continuar plantando, obedecendo, fazendo bem para as pessoas, mesmo sem que ninguém te reconheça. É isso que Deus está vendo em você agora, sabe? Irmãos, eu confesso para vocês uma coisa. Durante muitos anos eu não era reconhecido como pastor, sabe? Chegaram até a dizer para mim que eu não tinha chamado para pastor coisa nenhuma. Resumindo, irmãos, é uma longa história, mas um dia Deus, Ele mostrou para mim o seguinte: meu filho, as pessoas podem te desprezar, as pessoas podem querer não te ouvir, mas eu vou te usar. Eu farei uma obra através de você. Então, irmãos, mais vale obedecer a Deus do que a homens. Mesmo que as pessoas te rejeitem, mesmo que elas não dêem atenção ao chamado que Deus tem para a sua vida. Olha, se você puder, faça a si mesmo, faça do seu jeito, continue plantando, evangelizando, fazendo a obra, continue dando o seu melhor no seu trabalho, tá bom? Mesmo que o seu patrão não reconheça, mesmo que o seu gerente não dê a mínima para você, faça como se fosse para Deus. Não estou falando que é fácil. Talvez você ganhe um salário muito abaixo do que você realmente merecia, mas dê o seu melhor e Deus, Ele está vendo o seu coração, a sua fidelidade, tá certo? Eu já vou trazer aqui a mensagem porque hoje está uma bênção, irmãos. Olha, Deus vai falar muito com você, eu tenho certeza. E no final, eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Por isso eu peço que você sempre fique até o final, porque é onde nós fechamos essa mensagem com chave de ouro, tá certo? Então, antes de começar, só quero pedir para você se inscrever no meu canal, clique no botão embaixo do vídeo, inscrever-se, ative o sininho que vai aparecer do lado e selecione a opção todas para que o YouTube envie para você um vídeo novo toda vez que eu colocar, tá certo? Agora sim, vamos lá. Irmãos, eu estava aqui estudando sobre a vida do apóstolo Paulo e eu comecei a perceber algumas coisas muito interessantes. Paulo, como você sabe, era um gigante da fé, alguém que era muito usado por Deus para curar enfermos. A Bíblia diz que os pedaços da roupa de Paulo eram enviados aos enfermos e eles eram curados. Olha o poder do Espírito Santo na vida deste homem, irmãos. Quando a gente lê o Novo Testamento, a maioria das cartas foram escritas por Paulo. Além disso, ele fundou igrejas em lugares onde o nome de Jesus nunca tinha sido ouvido. Ele teve visões do céu. Irmãos, esse homem era uma bênção. Eu queria muito passar um tempo com ele só para eu ouvir as suas pregações, as suas mensagens. E lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo começa a escrever para a igreja de Corinto. E ele abre o seu coração, ele fala de algo que estava acontecendo com ele e com outros apóstolos naquela época. E eu quero muito que você preste atenção, olha só o que ele disse em 1 Coríntios 4, o versículo 10 ao versículo 13. A nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos. Até agora nós passamos fome e sede e não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Nós somos espancados e não temos casa.
trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa, somos pacientes com quem nos maltrata, respondemos com bondade quando falam mal de nós. E, no entanto, até o momento, nós temos sido tratados como a escória do mundo, como o lixo de todos. Olha isso, irmãos, olha esse depoimento fortíssimo do apóstolo Paulo. Tente imaginar aí as palavras que ele usou. Ele falou que eles eram tratados como a escória do mundo, ou seja, como o lixo do mundo. Você já parou para pensar nisso, no peso dessas palavras, irmãos? Paulo não estava dizendo aqui que ele se sentia como lixo porque ele tinha algum problema pessoal, alguma crise de identidade, porque ele se sentia um fracassado. Não, irmãos. Ele estava dizendo como o mundo o tratava, como as pessoas ao seu redor o enxergavam, o consideravam. Alguém sem valor, alguém descartável, alguém que é visto como lixo, sabe? Se for descartado, ninguém vai sentir falta. Irmãos, o mais impressionante dessa declaração é que ela não é um lamento. Paulo não estava passando por uma fase de grande sofrimento emocional, ele não estava desabafando com Deus, não. Ele estava escrevendo uma carta cheio do Espírito Santo, ele tinha clareza da sua missão, ele sabia que ele estava andando no centro da vontade de Deus. Ou seja, ele estava fazendo tudo certo perante o Senhor, ele estava vivendo uma vida de total entrega ao Evangelho e mesmo assim o tratamento que ele recebia das pessoas, dos homens daquela época, era de total desprezo. Sabe o que isso mostra para mim e para você de uma forma muito clara? Que fazer tudo certo diante de Deus, viver uma vida de obediência, de santidade, de serviço, não garante de jeito nenhum o reconhecimento humano, entendeu? Na verdade, irmãos, muitas vezes o caminho da obediência a Deus nos leva diretamente para o lugar onde o mundo nos considera lixo. Sabe por quê? Porque os valores do reino de Deus são completamente diferentes dos valores do mundo. Ou seja, o que Deus valoriza, a santidade, a renúncia, a obra de Deus, a humildade, o mundo despreza. E sabe o que é mais triste, irmãos? Muitas vezes somos desprezados pelas pessoas que estão na igreja, pessoas do nosso dia a dia, pessoas que se dizem cristãs, mas quando elas olham para a nossa vida, irmãos, elas nos desprezam. Por quê? Nós somos cristãos de verdade e essas pessoas aí vivem de fachada. Sabe, irmãos, esses dias eu estava conversando com um evangelista muito conhecido, muito famoso, e ele me disse que Deus chamou ele para pregar na África. E ele falou que lá na África é muito difícil porque muitas pessoas não querem ir para lá. Sabe por quê? Porque nas regiões que ele vai são regiões muito pobres. E os irmãos de lá, eles não têm condições financeiras para fazer uma oferta, para retribuir aquele favor deles. Entendeu? Então ele estava comentando comigo que muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não estão no centro da vontade de Deus. Elas querem fazer algo para ser vistas pelos homens. Elas até querem fazer algo, fazer a obra de Deus, desde que elas sejam aplaudidas, reconhecidas, entendeu? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele fazia tudo certo e mesmo assim as pessoas tratavam como lixo. Da mesma forma, eu sei que muitos de vocês aqui têm orado, estão buscando em Deus, estão jejuando, estão fazendo tudo certinho. Vocês estão procurando ser pessoas melhores, tratar os outros com amor, com paciência, mas mesmo assim as pessoas te desprezam, elas não te elogiam, elas não reconhecem o seu valor. E se você não tomar cuidado nesse teste de falta de reconhecimento, você pode cair. Você pode começar a pensar assim: eu vou parar de fazer a obra de Deus, ninguém me valoriza, ninguém me sustenta, as pessoas acham que nós temos que servir às outras, mas elas mesmas não querem reconhecer o nosso valor. E então, irmãos, a gente começa a pensar dessa maneira e aí se torna um território favorito do inimigo, porque é nessa hora que o diabo coloca pensamentos em você, ele joga setas, sabe, na sua mente, para que você ache que não vale a pena fazer a obra de Deus. Não vale a pena continuar orando pela sua família, não vale a pena continuar vivendo em santidade. Irmãos, o apóstolo Paulo está nos ajudando hoje aqui com essa palavra. Ele nos mostrou com a sua própria vida que o que realmente importa não é o favor, o elogio dos homens, porque esses homens muitas vezes estão fora da vontade de Deus. O que Paulo nos mostra através da sua própria vida, da perseverança que ele teve, é que mais importa ser reconhecido diante de Deus. Aleluia! Será que você pode dar um glória a Deus aí? Irmãos, muitas vezes a gente vai fazer coisas que vão desagradar, sabe quem? Os religiosos, pessoas de dentro da igreja, mas que estão afastadas no seu coração. E isso me lembra de uma outra cena poderosa na Bíblia.
Uma história que mostra uma pessoa se entregando de verdade a Jesus, com coração sincero, e mesmo assim ela foi criticada. Eu quero ler para você o que está escrito em Marcos capítulo 14, o versículo 3. Olha só o que diz. Enquanto Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, uma mulher veio com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela o quebrou e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Irmãos, eu quero que vocês entendam um pouquinho aqui o contexto dessa história. A Bíblia diz que Jesus estava em Betânia, que é uma vila pequena perto de Jerusalém. E ele estava na casa de Simão, que era conhecido como o leproso. E isso já me mostra aqui uma coisa muito importante, né? Jesus não tinha problema nenhum em estar na casa de alguém que a sociedade considerava impuro ou marginalizado, porque o leproso naquela época era tratado como lixo, certo? E aquele jantar era um momento de comunhão, provavelmente junto com alguns dos discípulos. E aí então chega uma mulher. A Bíblia não fala o nome dela no livro de Marcos, mas lá em João capítulo 12, versículo 3, ela é identificada como Maria, irmã de Lázaro e de Marta. E ela então traz um frasco de alabastro. Imaginem, irmãos, um pequeno recipiente guardando uma coisa de muito valor. E qual que era esse conteúdo? Era um perfume, nardo puro. A Bíblia diz que ele era muito caro. Lá em João capítulo 12, versículo 5, diz que ele valia o salário de um ano inteiro de trabalho. Aí você pensa comigo, o salário de 12 meses de muita dedicação transformado em um pequeno frasco de perfume. Ou seja, talvez aquilo ali era uma herança de família, talvez ela guardou aquilo a vida inteira para um momento especial como seu próprio funeral, porque era costume daquela época as pessoas guardaram perfume para o seu funeral, entendeu? E sabe o que ela fez? Ela não só abriu o frasco, ela quebrou o frasco. E esse gesto de quebrar o frasco não era só para abrir, não. Era um ato de total entrega. Porque uma vez que se quebrou, já era. Não tinha como mais reverter aquilo. E o perfume precisava ser usado. E o que aquela mulher fez? Ela derramou aquele perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus. Irmãos, eu imagino que momento glorioso. Olha a adoração daquela mulher. Ela estava demonstrando que o melhor que ela tinha, tudo de mais bom, tudo aquilo que era mais valioso para ela naquele momento, ela simplesmente derramou sobre Jesus. E sabe o que ela ouviu depois desse ato de amor, de adoração? E sabe o que ela ouviu depois desse ato de amor, esse ato de entrega? Será que ela recebeu aplausos, elogios? Não, irmãos, ela recebeu uma repreensão. Eu quero ler com você Marcos 14, o versículo 4. Diz assim, ó: alguns dos que estavam ali ficaram indignados e disseram: que desperdício de perfume. Olha isso, irmãos. A Bíblia diz que alguns dos que estavam ali, e quem que eram essas pessoas, irmãos? Lá em João 12, versículo 4 e 5, diz que Judas Iscariotes foi um dos que reclamaram, não porque ele se importava com os pobres, mas porque ele era ladrão e ele queria roubar aquele dinheiro. Mas além de Judas, com certeza tinham outros discípulos ali, entendeu? Porque eram alguns que estavam ali, não foi apenas um. Ou seja, aqueles homens estavam perto de Jesus, acompanhavam ele, viam os milagres, ouviam os seus ensinamentos. Mas eles trataram aquela atitude da mulher como um desperdício, ou seja, eles não achavam que Jesus valia tudo aquilo. Olha isso, irmãos. Então, não fique esperando nada das pessoas. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Não faça esperando reconhecimento, aplauso, elogio. Não faça por causa dos homens, porque senão você pode se frustrar, tá certo? E então, enquanto as pessoas estavam ali reclamando, achando que aquilo foi uma perda de dinheiro, Jesus se vira para aqueles homens e ele defende aquela mulher. E ele disse lá no versículo 6, Marcos 14, versículo 6, ele disse: deixem-na em paz. Por que vocês estão criticando ela? Ela fez algo para mim, algo maravilhoso. E aí, irmãos, quando eu leio isso aqui mexe muito com o meu coração. Sabe por quê? Um reconhecimento como esse, vindo de Jesus, não tem preço, irmãos. Jesus, ele falou: você fez algo maravilhoso, eu me agradei do que você fez. Não se importe com as outras pessoas, esses homens não sabem o que dizem. É isso que Jesus está dizendo para você aqui hoje, amém? Ele vê a sua luta, meu irmão e minha irmã, ele vê a sua oração no secreto, ele vê o seu jejum que ninguém sabe, o seu sacrifício para manter a sua família de pé, as suas lágrimas no travesseiro quando ninguém mais vê.
Ele vê a intenção do seu coração. Continue fazendo o que é certo, continue andando nos caminhos do Senhor, porque essa mulher, ela não foi desprezada. Ela pode ter sido ignorada pelo mundo, mas diante de Jesus, ela recebeu um grande elogio. E eu quero ler para você o último versículo. Olha só o que Jesus falou para aqueles homens em Marcos 14, o versículo 9. Ele disse assim: eu digo a verdade a vocês, aonde quer que o evangelho for pregado em todo o mundo, também será contada a história do que essa mulher fez, para que ela seja lembrada. Aleluia! Oh, meus irmãos, que testemunho maravilhoso! Já se passaram mais de 2000 anos e eu estou contando a história dela para vocês aqui. E ela está sendo lembrada mais uma vez por algo que ela fez, algo maravilhoso. Ela resolveu agradar a Deus mais do que aos homens. Eu não tenho dúvidas, Deus quer que você aprenda esta lição aqui hoje, que o seu coração possa estar nele. Não espere de nenhum ser humano, nem mesmo as pessoas à sua volta. E sabe por quê? O reconhecimento humano não é a prova de que Deus está aprovando, entendeu? Você pode fazer tudo certo aos olhos de Deus e ser completamente ignorado ou criticado pelos homens e vice-versa. Tem pessoas que fazem tudo certo aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, essa pessoa não está cumprindo a vontade do Pai, entendeu? Então, não dê mais atenção a essas coisas. Volte o seu coração para o Senhor, que o seu prazer, o seu contentamento esteja na presença de Deus. E a Bíblia promete, lá no Salmo 37, que aqueles que se deleitam no Senhor, ou seja, aqueles que têm prazer nas coisas do alto, em agradar a Deus, Deus concederá os desejos do seu coração. Então, aquilo que você tem pedido a Deus, descanse o teu coração. Ele já sabe, Ele pode realizar os seus sonhos mais íntimos, mais profundos, mas o seu prazer tem que estar nele. Amém? Essa é a mensagem que eu queria trazer e agora eu quero orar por você, pela sua família. Se você puder, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje, ou então escreva assim: eu precisava ouvir essa palavra hoje. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra que tocou os nossos corações hoje. Obrigado, meu Deus, porque o teu olhar está sobre nós, mesmo quando nós nos sentimos invisíveis para o mundo. Obrigado, meu Pai, porque a tua aprovação é a única coisa que realmente importa. E ela não depende do nosso desempenho perfeito, mas somente da tua graça e do sacrifício de Jesus na cruz. Oh, meu Pai, nós te pedimos perdão pelas vezes em que nós buscamos o reconhecimento das pessoas mais do que o teu. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que nós desanimamos porque não fomos aplaudidos ou valorizados. E muitos até pensaram em se desviar dos teus caminhos, como se o Senhor tivesse culpa disso. Oh, meu Pai, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da nossa falta de fé e principalmente do nosso egoísmo. Oh, meu Pai, muitas vezes nós queremos ser vistos pelos homens. Muitas vezes nós só fazemos algo porque aquilo dá ibope, porque aquilo está em destaque, as pessoas vão nos ver. Oh, Deus, dá-nos um coração de adorador, um coração que não se abala com a crítica, com a falta de reconhecimento. Oh, meu Pai, nós sabemos que estamos sendo provados e nós queremos ser aprovados. Pai, eu oro nesse momento por cura emocional. Quantas pessoas se sentem rejeitadas? Quantas pessoas não são valorizadas e com isso elas acham que o Senhor não se importa com elas também? É mentira do inimigo, Pai. Não deixe essa pessoa continuar acreditando dessa maneira, ó Deus. Traga também, meu Pai, cura física. Muitos agora, meu Pai, estão acamados, estão nos hospitais, estão achando que é o final da vida delas. Não. Pai, em nome de Jesus, eu ordeno que toda doença saia da vida dessa pessoa, que essa pessoa seja completamente curada, restaurada, liberta de todas as dores, opressões. Eu repreendo toda a voz do inimigo contra essas pessoas e eu te peço, ó Deus, que o Senhor fale com essas pessoas a cada dia. Senhor, meu Deus, renove a fé, a esperança, o amor, que a gente não venha se esfriar por causa da frieza do mundo, das pessoas. Dá-nos do teu amor, ó Pai, que a gente possa orar por aqueles que nos perseguem, que o nosso coração esteja totalmente voltado para Ti. E ajuda-nos, ó Deus, a perdoar, ajuda-nos a persistir, perseverar na caminhada e até mesmo acreditar nas pessoas que o mundo já desprezou. Oh, meu Deus, não deixa a gente se esfriar, não deixa o mal dominar o nosso coração, mas que a cada dia nós possamos alegrar o Teu coração
com a nossa obediência, com a nossa fé, com a nossa entrega. Pai, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E meu querido irmão e minha irmã, se você deseja nesse momento entregar a sua vida a Jesus, fale com Ele aí no seu coração, diga com sinceridade essas palavras: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Me salva, me perdoa, me transforma de dentro para fora. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar e eu recebo Teu perdão pela fé. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e que agora está vivo e tem poder para me salvar. Escreva o meu nome no livro da vida, é o que eu te peço agora. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.